E aí pessoal, aqui que vos fala sou eu, Sargento Trader. Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui em outro contexto do canal. Vocês só estão acostumados a ouvir a minha voz quando eu estou fazendo análises de mercado, vendo onde a gente pode comprar, vender, fazendo análise fundamentalista, etc. Só que eu resolvi fazer um vídeo um pouquinho diferente, respondendo uma pergunta que muita gente me faz e muita gente, não só para mim, mas para os meus colegas que são coaches também. Nossa, essa pergunta é recorrente. Qual é a melhor técnica para operar no mercado Forex, BMF, seja ele qual for? Eu tenho a resposta para isso. Nossa, mas eu passei 5 anos estudando isso, cara. Eu passei 5 anos da minha vida estudando. E finalmente eu encontrei a resposta. Depois de ter conseguido a minha consistência, sabe? Eu falei, cara, é isso. Eu tava na minha frente isso o tempo inteiro e eu percebi só agora que a resposta era essa. E eu estava buscando em lugares que não fazia sentido. E aí, no final das contas, a resposta simplesmente foi: não existe uma técnica certa. Aí agora você deve estar falando: ah, mais um para falar que não tem técnica certa. Tem sim, sargento. Porque eu conheço um trader que ele usa técnica X, Y, Z, que o cara tem uma assertividade animal. É aí que está o problema. Porque quando você faz esse tipo de estereótipo de setup, de método, você fica preso numa caixa. E você não se permite evoluir. E se você passa por esse momento de ficar preso em uma zona onde só aquilo para você é o que funciona, você não está preparado para viver no mercado financeiro. Porque um trader que é consistente, um trader que consegue tirar dinheiro do mercado, sabe que em algum momento aquele operacional que ele tem vai ter que precisar passar por alterações. Você gostando ou não. Vai existir um momento que você pode passar por uma crise. Porque eu já passei por crise. Tá? Eu já passei por duas crises. O que é uma crise? Simplesmente você ter, aliás, uma sequência de stop. E aí você fica, não, esse é o setup. É esse setup aqui que estava dando dinheiro. Né? E quando eu estava nessa crise, eu ganhava dinheiro. Sim, eu ganhava $500, $700 em uma semana. Só que aí quando eu ia ver o drawdown, eu estava perdendo $1.000, $1.500. Eu estava perdendo muito mais do que eu estava ganhando em negociação. Por quê? Porque eu não usava stop, porque eu não colocava alvo, eu não sabia a hora de parar. Eu ficava operando contra a tendência, mas quando dava certo eu ganhava muito dinheiro, eu ficava super feliz com isso, né? E aí chegou um momento que eu olhei para mim mesmo e falei, cara, acorda para a vida. Você vai ter que alterar isso daí, porque essa técnica aí que você está utilizando de pegar retração não está funcionando. Você vai ter que mudar. E aí qual é a solução? Buscar outra técnica com outra pessoa? Não. Você vai pegar aquilo que deu certo nessa daqui e vai buscar uma outra que você consiga casar com essa aqui que você está utilizando e depois aplicar na prática. E foi assim e continua sendo até hoje na minha vida de trader. Um trader que é realmente um trader, ele nunca para de buscar conhecimento. Não importa o grau de conhecimento ou de consistência que você tenha. Se você souber selecionar o conhecimento que você precisa para evoluir, você está no caminho certo. Agora, se você encaixotar um setup, um método, um operacional, você pode ter certeza que você não vai longe. Isso você pode ter certeza. Até porque trader significa personalidade e não padronização. Né? E o que o marketing educacional vende hoje é justamente isso, padronização. Né? E é muito fácil enganar as pessoas. Eu falo isso porque eu já estudei marketing, gente. É muito fácil enganar vocês. Existe uma coisinha no marketing chamada gatilho mental. O que é o gatilho mental? Eu preciso te convencer que o meu curso é melhor. Como é que eu faço isso? Eu pego um caso de uma pessoa que deu certo e pronto. Faço uma edição bonita do vídeo, né, toda trabalhada, coloco alguns depoimentos assim, pronto, acabou. Você vai ficar, eu preciso desse método. Preciso disso na minha vida. Quando na verdade você não precisa. Você precisa talvez de algumas coisas que esse método pode te oferecer,
Você não precisa dele por completo. Porque esse método foi desenvolvido baseado nos objetivos de alguém. E talvez essa pessoa seja arrojada e você seja conservador. Já parou para pensar nisso? O que eu mais vejo são traders que são coaches, traders, aliás, competentes no que eles fazem. Só que eles têm um operacional muito arrojado, uma alavancagem muito alta, uma mão muito pesada. E aí a pessoa que vai seguir os passos desse cara quer começar do mesmo jeito. Eu costumo dizer que no Brasil, pelo menos no educacional do Brasil, os traders que estão começando, eles querem construir um edifício de cima para baixo. Pô, sargento, mas isso é impossível? É, exatamente, é impossível você construir um edifício de cima para baixo. A não ser que você seja fã de Minecraft e ache que isso é possível na vida real. Não é, gente, vamos acordar para a vida. Porque quando você começa alguma coisa, você primeiro, usando o edifício como exemplo, um engenheiro, por exemplo, ele tem que olhar se o terreno daquele edifício, que aquele edifício vai ser levantado é adequado para o tipo de estrutura. Ele precisa saber se os materiais para a estrutura estão sendo adequados, se eles vão aguentar o tipo de estrutura que vai ser levantada. A mesma coisa é um processo de aprendizagem. Você primeiro precisa entender o terreno, que é o mercado financeiro. Você precisa entender como ele se comporta, em que momento ele reage a determinada notícia, etc. e tal. E aí só depois você vai construir o seu edifício em cima disso. Você vai se adaptando ao mercado e não se padronizando a outras pessoas, né? Isso não funciona e nunca vai funcionar, porque um trader, ele é personalidade e não padronização, tá? Até porque cada setup e trading plan é desenvolvido de acordo com objetivos pessoais e financeiros e razão operacional de cada um, né? Os objetivos pessoais são simples, vocês sabem. Ah, eu quero ter 100 mil daqui a não sei quantos anos. Quero ter meio milhão daqui a não sei quantos anos. Quero ter 1 milhão daqui a não sei quantos anos. Um abraço, Betina. Parei. Mas, assim, os objetivos pessoais, eles são diferentes. Não existe uma pessoa que quer ter o mesmo patrimônio que a outra. Porque talvez a realidade daquela pessoa faz com que ela pense que ela precisa ter um patrimônio maior. Agora, tem alguém que já está num padrão de vida um pouquinho mais razoável que não precisa tanto do mercado financeiro como uma fonte de renda, como muita gente quer ir viver de trade. Não, ela só quer ter ali o mercado como uma renda extra. É mais um ativo para a carteira dela, né? E a razão operacional, aí eu já estou indo para a parte técnica, depende de cada trader. Tem trader que, por exemplo, opera em determinada região do gráfico com uma mão cheia. Agora tem trader que se tem um dia, pegando um exemplo, tem um dia que ele não está muito bem, ele brigou com alguém muito que ele gosta, ou então ele já tomou um stop, ou ele, não sei, teve algum problema pessoal, tanto na vida íntima quanto na vida profissional, que é o mercado financeiro. Talvez aquele ponto ali que ele sempre entra com uma mão cheia, talvez naquele dia ele não opere com a mão cheia. Porque o psicológico dele não está legal, porque as condições humanas dele não permitam que ele faça isso. Ou então, usando um exemplo fora desse contexto, pode ser aquele cara que pega um lote de 5.0, 1.0, né, um lote cheio e opera numa conta de 10k, de 10 mil dólares, né? Sendo que matematicamente, para operar numa conta de 10k, você teria que usar um mini lote, né? Mas se o cara já tiver confiança no que ele faz, ele opera até com 10.0 se ele quiser, né? Aí tem gente que olha isso, enche os olhos e fala, vou fazer o mesmo. Aí tenta fazer o mesmo e quebra. Aí culpa a corretora, aí culpa o mercado, aí culpa, enfim. Aí começa aquela terceirização de problema que todo mundo já sabe, né? E aí, por exemplo, a gente vê pessoas que operam com isso, padrão harmônico. Eu, sargento trader, não opero com isso, porque eu não gosto. Mas que autoridade eu tenho para chegar numa pessoa e falar, isso aqui não funciona? Agora, tem gente que opera assim e fala, o mercado é isso. Aí vai ensinar isso para outra pessoa, a pessoa acredita que o mercado é isso, tenta fazer, não consegue, e aí vai culpar o coach, vai culpar, e etc. Vai começar a terceirização de problema. E é aí que está o problema. Tudo bem, padrão harmônico, eu, sargento trader, não gosto, mas tem gente que consegue operar assim. Agora, eu não posso falar que isso não funciona,
E a pessoa que usa isso não pode falar que mercado é isso, porque mercado não é exclusivamente padrão harmônico. Assim como o mercado não é pontos de pivô, como é isso aí que eu estou mostrando na tela, né? Mercado não é isso daí, né? Essa pintura abstrata que está aqui na tela. Mas tem gente que consegue tirar dinheiro fazendo isso, né? Ou isso aqui, né? Operando com linhas de Gann. Tem gente que consegue operar e tirar dinheiro operando assim, assim, assim ou assim. Mas estereotipar isso é o errado, né? E é o que eu vejo que muita gente faz, e aí fica muito fácil de vender curso e de enganar várias pessoas. Eu acho que esse termo enganar, em algumas situações, fica até um pouco pesado de falar, né? Porque as pessoas que estão começando são tão inocentes que elas não sabem que, no final das contas, essas pessoas que estão ensinando isso, elas passaram pela mesma coisa. Lá no início, alguém falou que o setup tal funcionava. A pessoa foi lá, comprou, não deu certo. E ela foi buscar o seu método operacional. E aí, no final das contas, quando ela percebeu que era assim, ou assim, assim, ou assim, que funcionava para ela, ela se apegou a isso e começou a tirar realmente dinheiro do mercado, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso quando a gente vai buscar treinamentos, cursos ou mentorias. Eu, particularmente, quando eu vou fazer mentoria, hoje, eu só busco mentoria para aperfeiçoar o meu setup, o setup que eu encontrei, que eu me sinto bem, depois de ter filtrado um monte de curso e treinamento que eu fiz. Hoje, os meus treinamentos, né, que eu pago para fazer, inclusive com dinheiro de mercado, né, que eu tiro, são treinamentos que eu vejo naquele mentor o seguinte: pô, esse cara opera com oferta e demanda, que é o meu operacional. Pô, então vou fazer um coach com ele. Eu vou ver se o que ele ensina pode agregar em alguma coisa e vamos ver o resultado. E sempre quando eu faço isso eu tenho resultado. Não copiando o que ele faz, mas filtrando aquilo que eu tenho dúvida, né? E aí o que eu observo é que no mercado financeiro a gente está vivendo uma geração de trader Ctrl+C, Ctrl+V. Né? O cara vai lá, vê o setup, copia e cola e faz a mesma coisa e dá errado. E aí fica se perguntando, pô, mas não é possível esse negócio de... Eu comprei aqui no suporte, não deu certo, o mercado foi contra mim, eu tomei stop, pô, não funciona. Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Fica copiando eternamente. Aí se um dá errado, copia outro, depois outro, depois outro. E fica nesse ciclo até quando? Saindo no mercado financeiro, isso nem na vida de empreendedor dá certo. Se você for fazer uma empresa igualzinha a uma outra empresa que já existe, esse seu negócio ele vai funcionar? É claro que não. Agora, se você fizer uma empresa do mesmo segmento, porém com características diferentes, aí sim esse negócio pode dar certo, porque você cria concorrência. E aí as pessoas vão ter que decidir, ou é esse, ou é esse, ou é esse, ou é esse. E dependente do que elas escolherem, você vai criar fidelidade com o que você está fazendo na sua empresa. Até no empreendedorismo, esse negócio de Ctrl+C, Ctrl+V, copiar o que já existe não funciona. Por que no mercado financeiro, eu fico me perguntando, as pessoas acham que vai funcionar? Não existe. Então não seja um trader geração Ctrl+C, Ctrl+V. E tem muita gente que acha que um trader consistente é aquele que tem o histórico verdinho. Quando na verdade um bom trader é aquele que sabe gerenciar o seu risco, independente da cor do histórico. Tem gente que vê aqueles traders com histórico tão verde, que se ambientalista vê vai querer proteger. Agora tem gente que olha o histórico vermelho, aí fala, ih, rapaz, esse histórico desse trader aí não tá legal, o profit factor dele tá horrível, vixe, não quero mais, não quero, não vou nem seguir o que ele tá falando. Agora eu, Sargento Trader, já vi vários casos. Tá? Por exemplo, eu vi um caso, um dia desses aí, de um grupo de traders que eu sigo, que eles operam há anos no mercado. Tá? E aí teve um dia que eles tomaram 4.680 de negativo. Aí no primeiro momento a pessoa vai olhar e vai falar, ó lá, ó, tá vendo que eu falei que isso aqui é aposta? Isso aí é aposta, isso aí não funciona. Agora, se você vê o contexto geral desses caras, eles ganham, perdem, ganham, perdem, ganham, perdem, só que eles ficam no balanço positivo. Aí você fica, mas como assim? Eu tô vendo que o histórico dele aqui tá vermelho, então como que ele tá positivo? Esse negócio de verde, vermelho, é uma coisa psicológica que as pessoas criam.
né? Isso teve até uma alteração nos padrões de Kendall, né? Que o padrão de Kendall é o verde e o vermelho, o clássico. Teve até que alterar a cor do padrão de Kendall. Tem gente que usa branco e preto para não ficar com essa confusão psicológica. Eu não estou inventando isso. Estude sobre padrões de Kendall que você vai ver que isso é uma coisa psicológica da cabeça das pessoas. Esse negócio de cor. A cor não define, gente, pelo amor, a cor não define a performance de alguém, pelo amor de Deus, tá? Então vamos acordar para a vida e enxergar a realidade como ela é, tá ok? E aí para terminar esse vídeo eu queria trazer uma frase de um filósofo, né, que ele foi conhecido por desconstruir a teoria daqueles que se consideravam os gurus da inteligência, né? Sócrates, Aristóteles, etc. Ele criou, né, a teoria do martelo e foi desconstruindo tudo. Né? E ele tinha um pensamento assim, pô, se a gente ficar copiando e fazendo a mesma coisa que eles estão fazendo, a gente nunca vai evoluir. Né? E aí ele falou uma frase muito interessante que eu acho que é perfeita para o mercado financeiro, que é o seguinte: não há fatos eternos como não há verdades absolutas. Isso é perfeito para o mercado financeiro, porque os fatos seriam o mercado. Né? Não é um país, não vai divulgar uma balança comercial positiva o ano inteiro. Vai chegar um momento que vai vir negativo. Então, essa coisa de fatos eu colocaria como um mercado. O mercado ele pode estar de um jeito hoje e amanhã ele pode estar de um jeito totalmente diferente. Tá? E as verdades absolutas seriam esses métodos, esses setups que as pessoas vendam, porque no curto prazo ele funciona. Eu não vou ser hipócrita aqui. No curto prazo funciona. Mas no médio e longo prazo não funciona, sabe por quê? Porque quando você começa, o mentor, né, o guru, tá falando assim para você: siga isso aqui e arrisca. Mas e se isso que ele tá te passando não for aquilo que te deixa confortável tecnicamente falando? Né? Quando eu digo tecnicamente, eu digo no sentido de operacional. Se aquele operacional ali não for aquilo que te deixa confortável, porque isso é uma outra coisa também. Se você tem um setup, mas você não se sente confortável com ele, não adianta você continuar operando com esse tipo de método, porque ele não vai funcionar no longo prazo. Né? Isso aconteceu comigo. Antes eu só operava suporte e resistência. E que suporte e resistência, para mim, era a melhor forma de operar possível. E aí eu conheci um mercado, né, o mercado que eu operava suporte e resistência, eu conheci uma outra forma de operar, que eu achava que era bobagem. Né? Eu falava, não, isso aí não funciona, rapaz. Ficava perguntando, isso aí funciona mesmo? Que bobagem, rapaz. Que é catalogação de ciclos. Quando eu coloquei na prática, eu não paro mais de usar a catalogação de ciclos. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? O que essa frase pode dizer para a gente? O mercado, ele como eu posso dizer, imprevisível. Né? E essas técnicas, essas verdades, esses métodos que sempre chamam, enchem os olhos das pessoas, em algum momento vai dar errado. Porque a pergunta que as pessoas sempre fazem é: quanto que eu preciso para começar? E o que essa pergunta tem a ver com esse vídeo? Tudo. Porque depois dessa pergunta, se ela for respondida, a segunda pergunta é: qual é a melhor forma de operar? A melhor forma de operar, no final das contas, é o seu jeito. As coisas só vão começar a andar quando você definir quais são os seus objetivos no mercado e quando você definir como você se sente, qual é a melhor forma que você enxerga de operar. Porque enquanto você continuar nessa, de ficar nessa geração Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola e aplica, pode ter certeza que você vai ser parte daquela estatística de corretora que 79% dos clientes perdem dinheiro. Perdem e vão continuar perdendo se continuar com essa filosofia cíclica. Né? Parece que é cíclica. Parece que não tem fim isso. Então, assim, esse vídeo foi mais para abrir os olhos das pessoas. Tá? Eu espero que ele tenha ajudado você em alguma coisa. Tá bom? Se você conhece alguém que está desse jeito, compartilhe esse vídeo, mostre esse vídeo para essa pessoa e converse com ela que o caminho é esse mesmo. O caminho é difícil, não existe atalho. Não existem atalhos. Não existem. Né? Não, na vida não existem atalhos. Por que no mercado financeiro vai existir? Não existe atalho. O caminho é esse. É difícil. No começo dá muito errado para depois dar certo. Mas ele só vai dar certo se você acreditar que ele pode dar certo. E se você tiver convicções
disso. Agora, se a sua convicção for baseada no que outra pessoa está fazendo, você já está agindo de acordo com o que outro pensador falou que é o estado de tutela. Você está tomando uma decisão à sombra de outra pessoa. Mas talvez essa pessoa seja totalmente diferente de você em vários aspectos. E é isso que você tem que ficar ligado. Então eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado em alguma coisa. Se inscreva no canal para que você possa acompanhar o nosso conteúdo e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam abrir os olhos com relação a essa triste realidade que a gente vive no mercado, principalmente educacional, no mercado financeiro. Tá bom? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.